Fala galera do Sport Bus, tudo bem com vocês? Guilherme Assunção por aqui, para hoje a gente bater um papo sobre um clube que está chamando bastante atenção no mercado brasileiro, no futebol brasileiro, que é o Referência FC. Se você não conhece, você vai ficar por dentro de tudo agora, porque a gente está recebendo o Walter Júnior, presidente fundador do Referência. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Valeu, Guilherme, obrigado, tudo bem. Obrigado pelo convite aí. A gente que agradece a sua presença e eu queria começar falando desse trabalho do Referência, que é um projeto super diferente do que a gente costuma ver no futebol. E queria que você contasse um pouquinho desde o início, assim, quais são os objetivos e as ideias do Referência. Vamos lá, o Referência, como você falou, é um projeto diferente do mercado brasileiro, porque há pouco tempo atrás, aí digamos há 5 anos atrás, a Federação Paulista, ela abriu a possibilidade de você se filiar à federação como uma filiação de base. Até então isso não existia, então isso permitiu ao Referência e a outros clubes conseguirem se filiar, conseguirem participar do maior campeonato do Brasil com uma filiação de base, ou seja, não precisava ter um profissional. Até antes disso, um clube precisava ter um estádio com mais de 5 mil pessoas, precisava ter um aporte de, acho que se não me engano na época eram 800 mil, se não me engano era 1 milhão. Então a dificuldade era muito difícil você conseguir filiar uma equipe para disputar um campeonato. E aí sim disputar a base, mas o Referência que iniciou em 2018, ainda como uma escola de futebol, mas a gente tinha algo diferente porque todos nós, quando eu como fundador, mas eu tinha toda uma equipe, né, junto comigo, de treinadores e auxiliares que abraçaram essa ideia, a gente já tinha essa ideia de poder competir. Nós sempre falávamos, expressávamos essa ideia e até conversávamos com os pais de que a gente quer competir no maior nível possível. Naquela ocasião da fundação, a gente competia em campeonatos de nível menor e aí a gente foi sempre buscando, tentando, como que faz? Como é que eu faço para chegar a jogar um campeonato paulista? Esse era o nosso sonho, né? Eu brinco com os treinadores que eu falava, um dia a gente vai estar cantando hino, um dia a gente vai estar cantando hino. E era um simbolismo mesmo de chegar no sonho de jogar um campeonato paulista. E é bem legal porque hoje a gente já cantou vários hinos e já chegou na copinha, bem além, acho que já passou, isso é verdade, eu falo isso internamente, falo, já passou de todos os nossos sonhos, agora virou uma realidade e essa trajetória, desde 2018, resumidamente, como uma escola de futebol, buscando jogar o campeonato de mais alto nível possível. 2021 a gente conseguiu o nosso investidor, então foi quando nós nos transformamos em clube, onde aí sim, através da licença especial de base, nos filiamos à Federação Paulista e aí viramos um clube, logo depois um clube empresa e hoje uma SAF, onde nós temos um investidor, né, são 4 sócios no total, um investidor, mais outros 3 sócios e trabalhamos nós 4 nessa parte da gestão para que o Referência hoje consiga estar onde está, trabalhando com as divisões de base desde o Sub-10 até o Sub-20, participando de todas as categorias do Campeonato Paulista. É um trabalho super legal. E você, Walter, jogou futebol, já viveu algumas experiências no mundo da bola. Conta um pouquinho da sua participação, você falou, né, da fundação do clube, mas conta um pouquinho desse seu objetivo, assim, do objetivo pessoal do Walter de trabalhar com futebol, depois de parar de jogar. Conta um pouquinho desses detalhes. Eu sempre falo que hoje, assim, eu tenho o trabalho dos meus sonhos, né, que é trabalhar com futebol e com criança, com a formação. Sempre me dei bem nesse sentido, assim, de trabalhar com criança, sempre gostei muito. Fiz educação física. Antes disso, voltando aí, como você falou, eu tentei jogar na minha infância, tinha um sonho de virar jogador de futebol, busquei os caminhos. Na época não consegui por vários fatores. Minha última tentativa foi ali em 96, quando eu estava no grupo do Nacional para ir para a Copinha. E aí eu passei, só que ao mesmo tempo eu continuava estudando e passei na Universidade Estadual de Paulista, na Unesp de Rio Claro, Educação Física, que é um curso muito bom. Então ficou naquele dilema, vai para a Copinha ou vai estudar e tal. Era uma época também difícil em relação a você conseguir conciliar. O curso da Faculdade da Educação Física na Unesp era integral, então era escolher um ou outro. E no final eu escolhi ir para lá e não me arrependo, porque o futebol é muito incerto, é muito difícil você conseguir realmente ser um cara bem sucedido dentro do futebol, e é um assunto pertinente para hoje também, porque a gente conversa com os nossos atletas sobre isso. E aí fui para a faculdade, meio que parei de jogar, né?
Só que na faculdade continuei jogando o amador, continuei jogando universitário. E depois que eu me formei, eu engatei no mestrado. Então já fiz 4 anos, depois fiz mais 2. Terminei o mestrado e aí eu dei uma pausa porque era ou engatar no doutorado, e aí já era uma coisa que já não me satisfazia profissionalmente, ou sair por aí tentando alguma coisa fora do mundo acadêmico, né? E aí eu fui direto para a Europa. Fui primeiro para Liverpool, fiquei 1 ano em Liverpool, onde eu fui estudar, onde eu fui fazer um estágio na Universidade de Liverpool, e depois fui para Barcelona e de lá eu fiquei 10 anos. E aí eu voltei a jogar, né? Aí eu voltei batendo de porta em porta, eu sou brasileiro, eu gosto de jogar futebol e tal, teste com 20 e poucos anos. E ali, acho que com 24 anos, eu voltei a jogar e joguei a primeira catalana e cheguei na 3ª divisão, então voltou aquela paixão e também bebi da fonte de uma cultura, né, que é a cultura catalana ali, a ideia do Barcelona, de uma cultura de futebol totalmente diferente da nossa. Então isso foi muito legal, porque também abriu minha mente. Eu já tinha essa vontade de dar treino, de treinar, de ser treinador. E aí, voltando a jogar, todos os clubes onde eu jogava, eu conseguia dar treino para a divisão de base daquele clube. Então conseguia também, me ajudava financeiramente e me desenvolvia, porque eu estava vendo treino, estava tendo treino no profissional, no principal, né, que nem sempre era profissional, fiz 1 ano só de profissional mesmo, e conseguia transpor, conseguia trabalhar na base com a molecada ali. Isso me ajudou muito no retorno ao Brasil, que foi onde eu comecei a trabalhar nessa parte da gestão aí na escola de futebol. E dessa cultura que você falou que adquiriu bastante na Espanha, qual que tem alguma coisa que você considera como fundamental que você implementou no Referência? Eu acho que a disciplina, eu nem vou falar disciplina tática, mas a disciplina no geral é o que acho que os europeus têm no geral, assim, de diferente. E hoje em dia tem um debate difícil, né, Guilherme, porque não dá para saber se isso é bom ou ruim. Acho que aquele negócio, o que o brasileiro tem, ou principalmente tinha na minha época, já sou bem mais velho que você, mas na minha época a gente brincava na rua e tal, sem a interferência de um adulto, a gente tomava as nossas próprias decisões de verdade, a gente tinha mais criatividade, acho que era o que a gente tinha de bom, mas ao mesmo tempo o brasileiro não tinha muita disciplina, e lá o catalão, que foi da onde eu tive próximo, mas no geral o europeu tem essa disciplina desde muito cedo, a ideia de obedecer, de seguir regras. Eu acho que no geral isso é o que mais eu vejo de diferença, né, assim. E aí você põe, se você for ser específico, você põe tudo, a disciplina tática, a disciplina com o próprio corpo, com comer bem, que hoje em dia, com as redes sociais, hoje no Brasil já está bastante falado isso, e a gente usa muito no Referência isso, né, a importância dos nossos atletas de se cuidar, dormir bem, se alimentar e tal. Antigamente a gente não se preocupava nada com isso, e lá já se preocupava com toda essa ideia de se tornar um jogador mais bem preparado para o que vai chegar, né? Acho que essa é a principal diferença, assim, essa disciplina que eles têm dentro do dia a dia. Bom demais. E Walter, olhando para o que o Referência foca para os atletas, assim, contando com formar cidadãos, assim, que é algo que vocês batem muito nessa tecla, né? Como é que vocês trabalham isso internamente? Quais são os profissionais que vocês contam? O que vocês mais focam, além de formar os atletas? Legal. Cara, isso é bem interessante, porque a gente sempre teve esse foco, na verdade. Quando eu voltei da Europa, fui ser coordenador da FCB Escola, então casou, a FCB Escola era a escola oficial do Barcelona no Brasil. E depois disso, que veio Referência, então era muita informação junto. Então nós, desde o início do Referência, sempre tivemos essa preocupação da formação integral do atleta. Hoje também se fala muito disso e a gente já tem essa ideia, ainda que empiricamente, ainda que meio que quase que sem querer, sem falar muito sobre, a gente já tinha essa ideia. Hoje o Referência é um clube formador, certificado pela CBF, então nós contamos com profissionais de várias áreas e a gente tenta ter uma interdisciplinaridade para poder alcançar esse objetivo de formar a pessoa, né, formar um cidadão, exatamente porque a gente, como eu falei antes, a gente sabe da dificuldade que é você realmente chegar a ser profissional do futebol. Então hoje em dia o Referência tem mais de 240 atletas, é uma certeza absoluta que nem todos vão conseguir chegar, então a gente precisa formá-los de forma integral.
Então hoje a gente conta com nutricionista, com psicóloga, com a enfermeira, com assistente social, e com toda a comissão técnica que cada um dá a sua contribuição para isso. Fora isso, nós temos alguns apoiadores, são muito importantes nessa jornada. Por exemplo, nós temos o apoio da ABERJ, a ABERJ é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que tem muito essa vertente também, nos ajuda muito com palestras sobre educação, às vezes educação sexual, agora a gente está fazendo uma de educação financeira, vamos colocar em prática, para os atletas também saírem um pouco do futebol e se comunicarem e também criarem essa autocrítica, esse entendimento, esse conhecimento sobre todas as áreas da vida, né? Já saem prontos, né? Acho que essa é a ideia, né? Tanto para a vida quanto para o futebol. É isso aí. E Walter, você falou sobre viver coisas além do que vocês planejavam no começo, que era o Paulistão ali e tal. Vocês jogaram a Copinha esse ano e no ano passado também. Caíram pro Fluminense ali nos pênaltis, que escapou por pouco. Mas conta um pouquinho da importância de disputar uma Copa São Paulo, que tem toda essa tradição. Legal. Isso assim, desde que o Referência iniciou como filiado à federação, a gente sempre teve uns passos bem dosados, digamos assim. A gente nunca deu um passo maior do que a perna, a gente nunca passou. Então, isso é uma característica nossa, uma característica dos nossos investidores, dos nossos sócios, que está sempre assim, olha, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas calma, vamos passo a passo. Primeiro ano a gente entrou como sub-15 e sub-17, 2 categorias. No ano seguinte a gente entrou 11, 13, 15 e 17, que naquela época era o 11 e 13 andava junto, não existia nem o 12, o 12 e o 14. Aí no seguinte ano a gente foi o 11, 12, 13, 14, 15 e 17. E aí só no quarto ano é que a gente entrou com o nosso sub-20. Então a gente disputou o Campeonato Paulista sub-20 e aí começou a dar aquela coceirinha boa de falar, cara, será que dá pra gente ir pra uma copinha e tal? Então, mas mesmo assim, quando a gente chegou na copinha, a gente já tinha uma certa experiência com a base, com o que é fazer a gestão da base. Os nossos atletas, alguns já estavam conosco há muito tempo, então também era mais fácil de fazer essa gestão, a gente tinha mais confiança no que era. Mas nosso sub-20, eu lembro no início, a gente começou perdendo vários amistosos que a gente fazia para captar, e a gente perdia os jogos para esses projetos. E aí ficava aquele, caramba, nosso time tá mal e tal. Aí veio o Rodrigo Botão como primeiro treinador do sub-20, que tá com a gente até hoje. Ele falava, calma, ele é o cara de mais experiência, tinha vivido. Fica tranquilo, calma que vai dar certo, a gente vai conseguir um equilíbrio. E realmente foi isso. Aí, junto com a Prefeitura de Embu das Artes, né, acho que foi casado, foi uma ideia em que todo mundo estava em prol de ser sede, todo mundo via isso com bons olhos. E aí, no nosso primeiro ano, foi assim, uma participação muito legal, muito boa, que a gente ganhou os 2 primeiros jogos, então a gente já foi pro terceiro jogo para ver quem que ia ser o primeiro, para tentar evitar o Palmeiras, no caso. No caso, eu lembro que a gente decidiu entre todos também tirar todo mundo dos titulares e colocar quem tinha tido pouca minutagem, então isso foi bom para todos. No final, a gente acabou empatando com o Sport no 0-0 e pegamos o Palmeiras, né? Isso no ano passado. E esse ano foi uma campanha diferente, a gente acabou sofrendo para conquistar a vaga no último jogo, ganhamos, e aí contra o Fluminense nos pênaltis. Quase. Então assim, tá escorrendo. Acho que cada ano, como eu falei antes, cada ano que passa a gente vai aprendendo e vai tendo um pouco mais de experiência. Quem sabe no ano que vem a gente passa para a terceira fase e continua superando nossas expectativas. É isso, a gente vai estar torcendo. E Walter, esses meninos chamam cada vez mais atenção. A gente tem os jogadores cada vez indo mais cedo para fora e tal. Conta um pouquinho dessas negociações com os clubes maiores, assim. Como é que é esse trabalho de vocês para entregar esses meninos com conhecimento, de vida e de futebol? Legal. Mas conta um pouquinho dessas negociações, assim, de bastidores. Isso é bem interessante, porque no início, os clubes não encaravam Referência como encaram hoje, né? O Referência acabou de surgir, era algo novo, essa filiação de base era algo muito novo, então muitos clubes ainda encaravam Referência como um projeto. Nós treinávamos num lugar, no CDC Jaguaré, que é um lugar muito bom, mas ele era um lugar aberto, então onde todo mundo podia ir, então era muitos pais que estavam ali vendo o treino dos próprios filhos, muitos empresários e tal, então de vez em quando sumia um atleta nosso, e aí cadê? Não, aparecia lá no outro estado, fazendo avaliação em algum clube, então era uma situação ruim que hoje em dia, ainda bem, já não acontece, porque eu acho que aos poucos a gente foi entendendo como que funciona o trabalho, foi mostrando o nosso trabalho para o mercado,
e os clubes foram começando a respeitar também. Então, o que antes a gente perdia jogador assim que nos levavam, hoje até mesmo como clube formador isso já não acontece, e as conversas, as negociações com os grandes clubes, né, com os clubes tradicionais, elas são assim, poxa, o Referência é um clube que nos fornece bons jogadores, cada vez mais. Isso também foi gradativo, né? A gente começou a mandar jogador, às vezes batia e voltava, às vezes o jogador nem ficava, mas ia para outro lugar, e aí a gente acaba perdendo percentual. Imagina, a gente faz uma negociação com o Cruzeiro. O Cruzeiro, o menino fica lá 1, 2 anos, sai do Cruzeiro e vai para outro clube, a gente perdia. Sim. Hoje em dia a gente já consegue reter, caso isso aconteça, a gente já consegue reter um percentual, mas isso vem acontecendo cada vez menos porque acredito que a gente esteja preparando melhor os nossos atletas e a gente tem tido esse feedback dos clubes. Walter, esse menino está performando muito bem, o menino chegou pronto, o menino entende todas as situações de campo e fora de campo, comportamento, então acho que faz parte também da nossa formação integral, do menino chegar, porque é difícil sair de casa, ir longe, então o menino sai daqui, vai para lá para Minas, ficar alojado, vai lá para o Rio, ficar alojado, longe da família, tem que ter uma base boa do atleta, do empresário, da família, para que ele se sustente e fale, não, eu quero ser jogador, eu vou passar por toda essa dificuldade, eu vou entender, e é isso, tem a competição interna que ele sobe o sarrafo, né, para jogar num Vasco, jogar no São Paulo, é mais difícil do que ele estava aqui no Referência. E o que tem acontecido os atletas estão performando, então a gente tem, no Atlético Mineiro, a gente tem agora o Samuel, que foi convocado para a Seleção Brasileira, 2009, já disputou uma final de Brasileiro no ano passado, agora na Série A do Paulista a gente tem o Cauê Nascimento, que jogou aí no Red Bull, jogou de titular no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, de titular, tendo minutagem. Então, cada vez mais a gente está vendo que os nossos atletas estão indo e estão conseguindo performar, estão conseguindo ficar. Isso nos dá credibilidade para os clubes olharem e falarem, lá no Referência tem jogador bom, sim, lá no Referência o negócio também é bem feito, eles sabem lidar com os atletas e vale a pena fazer negócio com eles. E acho que esse feedback também é muito importante para vocês mesmos, né, irem evoluindo e crescendo cada vez mais. Para a gente já ir finalizando, conta um pouquinho dos principais desafios de comandar o Referência, tanto em questão de investimento, de confiança, enfim, e também dos objetivos, os próximos passos do Referência. A gente falou aqui que o profissional ainda não está nos planos, mas conta um pouquinho desses desafios e dos próximos planos. Começando pelos próximos planos, o profissional, você tinha me perguntado, né, em off, não é uma ideia nossa, mas a gente nunca pode dizer nunca, sim, né, porque sempre tem novos desafios, novas possibilidades. Por enquanto a gente tem uma dificuldade que cada ano como eu falei anteriormente, cada ano foi passando, por exemplo, a gente tinha o 15 e o 17. Então era mais difícil atrair atletas porque morria no 17. E a gente não conseguia ter os menores, tá? Hoje a gente tem do 10 ao 20 e uma das dificuldades que a gente tem é no sub-20 não ter uma sequência direta para esses atletas. A gente tem trabalhado bastante nisso, em parcerias com alguns clubes profissionais, de falar, dá uma olhada nos nossos atletas que estão estourando a idade. Esse ano também a gente está com uma ideia de, na próxima copinha, a gente não ir com os mais velhos e sim correr um pouco de risco de ir com os mais novos e ter um pouco mais de dificuldade competitiva, né? Às vezes na parte física, na parte de experiência e tudo mais. Só que a gente sabe que a chance de fazer negócio é maior, porque os clubes não têm olhos para aqueles que estão estourando a idade. Sim. Então esse é um dos desafios também, da gente encontrar uma saída para eles. A gente tem uma parceria muito boa com a 2SV, que é uma empresa que trabalha com intercâmbio nem a intercâmbio, com a transferência de atletas e estudantes para os Estados Unidos, para as faculdades. Então a gente está tentando buscar também algumas saídas extras que às vezes os pais veem como plano B, mas a gente sabe que cada vez mais é um plano A, até buscando essa ideia de formação integral. Lá, sim, o menino vai estudar, vai competir num alto nível também, mas é uma possível saída. Então, um dos desafios, eu acho que é dar uma sequência, não abandonar, não parecer que está abandonando o atleta depois que eu sou o último ano do 20, o que eu faço agora? Não tem para onde ir. A gente quer poder, tem esse caminho, onde ele pode dar continuidade. Legal demais. E, Walter, eu só te agradeço pela presença, valeu, te desejo muito sucesso para o Referência, a gente vai estar sempre na torcida. Se quiser deixar um recado para a torcida, para seguir nas redes sociais, para acompanhar o Referência. Legal, obrigado aí, eu agradeço muito, para mim é uma oportunidade muito boa, para o Referência está sendo cada vez mais reconhecido.
é só seguir lá nossas redes sociais. Agora a gente está com uma equipe de marketing legal, está fazendo um ótimo trabalho, então segue lá, pergunta, não tem problema, a gente está sempre tentando responder todas as perguntas, está sempre tentando mostrar quem nós somos de verdade. Viemos para fazer um trabalho sério e também para provar para nós mesmos e para o mercado que dá para fazer. É mais difícil, a gente às vezes bate em alguns obstáculos, mas dá para fazer um trabalho sério, devagarzinho, bem feito, porque aos poucos os resultados vão aparecendo. E acho que é muito legal, assim, formar jogadores, mas formar cidadãos também de bem e de consciência, assim, para a vida, se não der certo no futebol, porque acontece, a gente falou aqui, mas que eles estejam preparados para tudo e a gente vai estar na torcida, @referência FC. É isso aí, @referência underline FC, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E só para finalizar, também acho interessante falar isso. A gente tem essa ideia de formar o atleta de forma integral e isso é muito importante, mas muitas vezes parece que a gente compete menos por isso. E aí eu acho que a gente está trabalhando internamente nisso também, porque muitas vezes a gente tem, às vezes, deixado escapar algumas, não só na Copinha, mas como exemplo, a gente em todas as nossas categorias, escapar algumas classificações, alguns 3 pontos importantes, e contra time grande, né? E aí a gente está tentando, cara, a gente tá na hora de parar de receber o tapinha nas costas, falando, nossa, vocês têm um time muito bom, hein, tal. Mas no final, os 3 pontos ficaram do lado de lá. E acho que a gente está nesse momento, estamos conseguindo competir, e agora os clubes mais tradicionais talvez ficam naquela, caraca, os caras estão ganhando, os caras estão empatando, que eu acho que faz parte desse nosso crescimento também, de ser os caras gente boa, legal, educados, mas também competir num alto nível como precisa ser, né? É isso, e com certeza, cada ano vai melhorando e vai ficando mais forte, a gente vai estar na torcida sempre. É isso pelo aí. Referência, o canal do Sport Buzz está sempre aberto para vocês. Obrigado pelo convite, parabéns aí pelo trabalho. Imagina, parabéns para vocês também. Galera do Sport Buzz, esse foi o papo com o Walter Júnior, presidente do Referência FC. Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar com todo mundo esse projeto incrível que é o Referência, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.